Então vamos à palavra do Senhor hoje. Estamos falando aí dos últimos dias, né? Dos últimos tempos. Sabemos que eles estão próximos, né? Ah, bispa, esse texto que a gente vai ler hoje é um texto muito interessante, né? Em 2 Pedro 3, né? Nós lemos na semana passada lá em Tiago. E é interessante que nesse texto, Pedro cita que Paulo também ministrava sobre o mesmo assunto, só que de uma forma mais eloquente, porque Paulo tinha muito mais conhecimento. E Pedro reconhece isso. Pedro fala, olha, Paulo já dá mais detalhes, né? E ele fala algumas coisas mais difíceis também, que às vezes nós não entendemos, mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, amém, irmãos? E vamos ler lá então, 2 Pedro 3, a partir do versículo 3, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céu e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando do dilúvio, né? Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Olha aí, irmãos. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, ministra as nossas vidas, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir, Senhor, de tocar dentro de nós, de nos mostrar a Tua verdade, de nos mostrar a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos e nós Te pedimos, prepara a nossa vida, Senhor, para este grande dia, o dia que o Senhor voltará e levará a Tua igreja, Senhor, e nós queremos ser a Tua igreja neste tempo, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, que o mundo vai se acabar, todo mundo já sabe, amém? E já está se acabando aí com escolhas, com valores errados, né, deturpados, com a vida, né, fútil que tem sido aí pregada na sociedade, né, uma vida só de futilidades, com o aquecimento global, né? Você leu aí a palavra do Senhor falando que o fogo vai tomar conta, né? E realmente nós sabemos que isso aí é uma tendência, né? Já prevista, a previsão de extinção de animais, de seres vivos, nós sabemos disso tudo. E o homem, cada dia mais querendo ser o seu próprio Deus. Querendo tomar as suas decisões, querendo fazer a sua própria vontade, né? Estamos vivendo nesse tempo. Agora eu te pergunto, assim como
Pedro falou aqui, no versículo 11, que tipo de pessoa é necessário que você seja nos últimos dias? Ele fala que nos últimos dias, né? Tiago falou lá do caráter das pessoas, que as pessoas seriam más, que as pessoas seriam, né, desobedientes e tudo mais. Mas aqui ele fala que tipo de pessoa nós seremos. Nós sabemos que o fim está próximo, tá? Como é a minha vida? Que o mundo está se deteriorando nos seus valores, em todas as coisas, nós já sabemos. Agora, como está o coração da igreja? Como nós, como igreja, somos reconhecidos nesse tempo, né? E eu te pergunto, quem é você nos últimos dias? Quem é Ana Paula nos últimos dias? Amém? Pedro, ele questiona a igreja aqui. E ele pede para a igreja um posicionamento. Primeiro ele começa falando aqui, não sei se você prestou atenção, no início, eu vou voltar ali, ele fala, ó, que surgirão escarnecedores, zombadores, né? E, irmãos, a perseguição é algo que ela acontece, amém? Sobre a igreja. Nós somos perseguidos por causa do evangelho. É claro que nós não vivemos nem metade, nem eu acho que 10% do que uma igreja vive num país onde ela não tem liberdade de expressão, onde as pessoas não podem cultuar, né? Nós sabemos que existem países onde a Bíblia muitas vezes ela é contrabandeada. Para chegar naquele país, ela é colocada, às vezes, em recipientes, assim como entram as drogas nos países, tem lugares que a Bíblia entra dessa forma, né? Contrabandeada. Por quê? Porque não se pode falar de Jesus nesses lugares. Se você falar de Jesus, você morre, né? Então, que nós seremos perseguidos, isso já é um fato. A igreja no Brasil é perseguida nos valores que ela prega. Né? O mundo questiona. O mundo fala, não, mas não é desse jeito. Nós somos taxados e às vezes até ridicularizados, zombados como a família tradicional. É ou não é? Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi isso. Você quer ter uma família tradicional. Ué, eu quero ter uma família. Né? Com pais e filhos, e que a bênção de Deus esteja sobre a nossa família, amém? Porque nós queremos viver a bênção de Abraão sobre nós, amém? Agora, ele fala, quem é essa igreja? Como nós devemos estar nessa igreja? Então, seremos perseguidos, ok, isso é bom. Porque hoje o Senhor falou no meu coração, é bom ser perseguido. E eu falei, como assim é bom ser perseguido? Por que será que é bom ser perseguido, irmão? Já parou para pensar? Ninguém gosta de ser perseguido, né? Você está andando na rua, tem uma pessoa andando atrás de você, você gosta? Daí você atravessa a rua, a pessoa vai atrás de você. Ninguém gosta, né? Mas, olha aí para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, sorria. Você está sendo filmado. É ou não é? Somos perseguidos, somos vigiados. Mas sabe por que isso é bom, meu irmão? Porque nós somos levados cada dia mais a vivermos a fé que nós pregamos. A perseguição traz sobre nós a fidelidade. Porque ser perseguido, as pessoas estão de olho em nós. As pessoas querem ver se aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos, é ou não é? E hoje a igreja tem essa perseguição, já sempre teve essa perseguição, certo? Você não crê num Deus que faz milagres? Cadê o milagre? Como ele disse aqui, Jesus não falou que ia voltar? Cadê que ele não voltou até agora? Tudo continua do mesmo jeito. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Pedro estava ouvindo que estava breve a volta de Jesus. Olha aí, quantos 1000 anos se passaram e você ainda acredita nisso? Eu acredito nisso, amém, irmão?
e eu vou viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Agora, é bom porque Jesus, quando ele veio, ele questionava a vida dos religiosos da época. Porque eles eram hipócritas. Eles pregavam algo, mas eles não viviam. Então a perseguição que veio sobre a igreja foi muito boa. Porque nós morremos por causa da palavra, amém, irmãos? Nós morremos por causa daquilo que nós cremos. A gente precisa entender isso. Que Jesus é Deus na nossa vida. Se o inimigo vir e falar, não, você não vai servir mais esse Deus, o que você vai fazer? Ah, tá bom, eu não vou servir mais então. Porque senão você vai perder a sua vida. Ué, aquele que segue ao Senhor, você vai perder a sua vida para ganhar a vida dele em você. Amém? Nós precisamos entender isso no nosso espírito. Então, a perseguição ela é muito boa. Por quê? Jesus, ele veio trazer a palavra viva. Eles estavam vivendo uma fé morta. Uma fé baseada em quanto tempo você ora, quanto você entrega na oferta. Se você entrega, olha, eles ficavam contando lá. E o Senhor falou, não adianta nada vocês fazerem isso, sendo que vocês, por dentro de vocês estão podres. Eles não tinham essa verdade dentro deles, amém? Lá em João 1:1, a palavra diz assim, do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, deixar a letra que mata para trazer vida e vida em abundância, foi isso que Jesus fez por nós. A lei não estava sendo suficiente para que eles tivessem um relacionamento com Deus. E o Senhor fez o quê? Então, eu vou me fazer carne. Eu vou viver na terra. A palavra viva, Jesus, a palavra viva de Deus, amém? Aquele que estava desde o princípio, que disse, haja luz e houve luz. Ele veio trazer vida para nós, amém? Deixar a teoria e ir para a prática. É essa igreja que precisa se levantar nos últimos tempos, irmãos. São esses cristãos que precisam se levantar nos últimos tempos, em nome de Jesus, amém? Agora, a igreja precisa se preparar para a vinda do mestre. E ele disse aqui, ó, no versículo 11, né? Uma vida santa e piedosa, crendo na promessa e apressando a sua vinda. Meu Deus, olha só como nós precisamos viver. Santa, o que é ser santa? Ave Maria, é isso? Ser separado para Deus. Então, precisamos ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Irmãos, nós como igreja precisamos ir até as últimas consequências por amor ao nosso Deus, amém? Você não pode se vender a esse mundo. Então ele fala, santa, separada, piedosa. O que é piedade? Quando você tem piedade de alguém. Quando você estende a mão para as pessoas. Quando você ajuda as pessoas. A igreja precisa realizar mais fora da igreja. Amém? Termos ações fora da igreja. Em nome de Jesus, esse ano vamos conseguir, né, fazer evangelismos e tudo mais. Mas nós precisamos levar esse amor. Eu estava lendo um livro e o autor dizia o seguinte, que foi feita uma pesquisa onde as pessoas, eles perguntaram se as pessoas queriam conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? E todas as pessoas responderam, sim, eu quero conhecer a Deus. E ele fala, você quer ir para uma igreja? E a pessoa fala, não, eu não quero ir para uma igreja.
A pessoa quer conhecer a Deus, mas ela não quer ir para a igreja. O que está acontecendo? A pessoa não está associando muitas vezes a igreja à imagem de Deus. Aquelas pessoas que buscam a Deus. As pessoas muitas vezes não estão, muitos não estão associando que a igreja pertence a Deus. E que se eu quero conhecer a Deus, então eu vou para a igreja. A pessoa está tendo uma visão errada, uma visão deturpada. Porque o Senhor, Ele fala que quando nós formos as pessoas vão reconhecer quem Ele é. Amém? Então nós precisamos nos unir no mesmo propósito. Levar essa palavra viva. Amém? Então, irmão, se você for perseguido, dá glória a Deus. Você vai dar glória a Deus, amém. Vou continuar falando de Jesus através das minhas atitudes, me separando para Deus, amém. Eu lembro que logo que eu fui batizada no Espírito Santo e tal, nos momentos de intervalo, eu pegava a minha Bíblia para ler, né? Ali na hora do almoço, e rabiscava a Bíblia e assinalava coisas que eu achava interessante. Quando Deus falava comigo ali, o que nós temos feito muitas vezes no nosso tempo livre? Qual tem sido a nossa busca? Porque quando você está no primeiro amor, meu Deus, você não vê a hora de poder ler a palavra, de você poder orar. Quantos, né? No intervalo, ou no momento ali na empresa, deixa eu ir no banheiro orar. Quem já fez isso? Deixa eu ir orar no banheiro, né? Porque você está ali numa situação tal, e você às vezes precisa de uma resposta de Deus, precisa, né, ter uma postura diferente. Dá licença que eu vou no banheiro. Aí você vai no banheiro, mas você não vai para fazer nem o 1, nem o 2, nem o 3. Você vai para fazer o sei lá qual número, né? Você vai fazer a oração, você vai lá orar. Olha isso, irmãos. Porque você quer um momento com Deus. E ali, naquele ambiente, você não consegue ouvir a voz de Deus. E você entrava no banheiro para orar. E eu vou perguntar para você, quanto tempo faz que você não entra no banheiro para orar? Né? Essa igreja o Senhor quer de volta. Amém? Ele quer essa igreja. Porque Ele fala aqui, para apressarmos a sua vinda. Como nós apressamos a vinda de Jesus? Como nós apressamos a vinda de Jesus? Quem sabe? Quando todas as pessoas da terra souberem quem é Jesus, Jesus vai voltar, irmãos. Quando todas as pessoas da terra tiverem uma oportunidade de falar, eu quero o sacrifício de Jesus, ou eu não quero o sacrifício de Jesus. Porque às vezes você vai pregar e a pessoa vai falar que ela não quer. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos pregar, amém? Essa igreja precisa estar viva nos últimos tempos, amém? O ministério mais será assim, em nome de Jesus, amém? Seremos até o fim com ele, em nome de Jesus. E Pedro, ele continua, olha o versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se em serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ele diz, em paz. Quanta gente perturbada hoje. Irmãos, uma coisa que foi assim, sobrenatural, na terça-feira, quando o rapaz tirou a arma e colocou a arma assim na minha cara, que eu senti uma paz tão grande, que eu não sei explicar. Eu ficava fazendo assim, ó, para os irmãos saírem, porque ele ficou olhando para baixo para eu não ver a cara dele, e pedindo a chave do carro, me dá a chave do carro, e eu falando, eu não vou te dar a chave. Gente, eu falava, gente, vem aqui, dá logo a chave. Não, eu não vou dar, em nome de Jesus eu não vou dar, está repreendido, eu não vou dar. E eu vi que a arma era de mentira. Irmãos, eu nunca tinha visto uma arma na minha vida, na minha cara assim. Mas na hora o Espírito Santo falou assim, é de mentira.
Ele poderia ter batido em mim, irmãos, e pegado a chave do carro. Me derrubado no chão ali, né? E ido embora com o carro. Só que, na hora, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, irmãos. É assim, é inexplicável. Porque eu fiquei em paz. E o pastor Henrique saiu com o carro e viu o que está acontecendo. Quando ele gritou o que está acontecendo, o rapaz correu, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Agora, o Senhor, ele fala que nós, quando ele voltar, ele quer nos encontrar em paz. Em paz, em situações que você não vai encontrar no mundo, irmãos. Como é difícil a gente ter paz em momentos de crise. Mas o Senhor, ele nos assegura que ele traz essa paz para nós. E eu quero que você tenha essa experiência de ter a paz do Senhor nos momentos difíceis da tua vida. Nesse momento que você está passando situação difícil, é o momento que Deus quer te dar paz. Amém? E você precisa experimentar essa paz. Porque essa paz está sobre aqueles que buscam ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele te dê essa paz, amém? Em nome de Jesus. E Ele fala aqui, ó, imaculados. O que é imaculado? Sem defeito, sem mancha, né? Inculpáveis. O inimigo vive querendo nos culpar das coisas, não é? Querendo te acusar que você não é merecedor, que você não é digno, e que realmente não somos. Ele fez toda a obra, amém? Ele venceu a morte por nós, e por isso nós vivemos para Ele. Agora, nós não podemos deixar o inimigo nos manchar, irmãos. Não deixa o inimigo te acusar. Caiu, levanta. Volta a andar com o Senhor. E eu quero falar uma coisa para as pessoas que estão em casa. Tem pessoas que você está muito tempo sentado, meu irmão. Você está muito tempo parado. Você está muito tempo, sabe, achando que você não pode fazer, que você não pode estar na presença de Deus. Eu te convido, volta para o Senhor. Porque Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Amém? E nós precisamos ter isso, que a nossa vida não é para sempre. Então, todos os dias, precisamos viver para Ele. Amém? Versículo 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis para entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem, como também o fazem com as demais escrituras para sua própria destruição. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha que lindo isso que Pedro escreveu. Irmãos, Jesus não voltou ainda porque Ele tem paciência com a gente. Porque Ele deseja a salvação de todos, irmãos. Então nós precisamos levar essa salvação para as pessoas. Sabe, aquele seu amigo que está em depressão, aquela sua amiga que está ali com síndrome de pânico, aquela pessoa que está desempregada, você tem que profetizar nessas pessoas. Profetizar nesse vale de ossos secos, porque são pessoas secas, pessoas sem vida, pessoas que só estão esperando o dia da sua morte, não sabem que elas podem ter toda uma vida eterna com o Senhor. E nós precisamos falar desse amor, amém, irmãos? Essa igreja precisa se levantar. Nós, como ministério, o Senhor, sabe, queima no nosso coração as coisas que Ele quer para nós. E esse ano Deus quer renovar o teu amor por Ele. Sabe, o teu amor, como eu falei, sabe, o primeiro amor, a prática das primeiras obras, aquilo que você fazia, sabe, sem câmera.
sem foto. Lembra que não tinha foto? Lembra que não tinha? Hoje a gente pensa, poxa, e os registros, né? Quem será que tem foto daquela época? Quem será que tem foto daquelas coisas que a gente fazia? Difícil achar fotos. Só que aquele que foi marcado, irmão, não esquece o que Deus fez. Não esquece que o Senhor nos usava, mesmo a gente não conhecendo nada dele. E ele fala aqui, né? Pedro dá o exemplo de Paulo e ele fala aqui, ó, sabendo disso, guardem-se que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não percam a firmeza e não caiam. Nós precisamos guardar o que nós temos. Guardar o tesouro que é a palavra do Senhor dentro de nós. Salmo 119 fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todas as vezes que você vai pecar, o Espírito Santo traz a palavra dentro de você. Ele fala com você. Você é meu. Isso não é mais para você. Todas as vezes. Então, esquece. Deus tem coisas novas. Deus tem o renovo, amém? Que foi profetizado para esse ano e eu tomo posse sobre a minha vida. Agora ele fala aqui, ó. Guardem os seus princípios. Não percam os seus valores. Não caiam. Irmão, se cair, levanta. Essa igreja piedosa tem que estar próxima para levantar aquele que caiu. Levantar aquele que... trazer de volta aquele que se perdeu. Tem muita gente perdida, a gente precisa trazer de volta. Amém? O Senhor me trouxe à memória algumas pessoas que fizeram parte da nossa história e hoje estão simplesmente perdidas, só pensando no trabalho, só pensando às vezes na família, em tentar cuidar da família, né? Eu não sei você, mas eu já tentei colocar todo mundo debaixo das minhas asas, né? A galinha que põe os pintinhos debaixo da asa. Ih, irmão, daqui a pouco eles vão na avenida, né? Sabe aquele vídeo, né? Vão andando lá no meio da avenida, lá. Não tem jeito, irmãos. Amém? Vai sair. Agora, nós precisamos do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor. Palavra do Senhor, porque quando ela está no nosso coração, Ele nos mostra, amém? O caminho errado, Ele fala, não, ó, volta, não é isso que eu tenho para você. E o Senhor colocou algo no meu coração, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Não é papel da igreja desejar que todos se percam. Porque, irmãos, às vezes, quantas vezes você e eu já falamos assim, isso aí não tem jeito mais. Isso aí não tem... Jesus já voltou, irmão? E deixou você aqui? Olha aí para o irmão que está do seu lado, pergunta, Jesus voltou e deixou a gente, é isso mesmo? Não, né? Então é porque tem jeito. Então é porque o Senhor é paciente e deseja a salvação dessa pessoa. E você vai ser o crentão que vai pregar para essa pessoa. Nossa, mas você nunca conversou comigo sobre Jesus. Não está na hora da gente conversar com os nossos amigos sobre Jesus? Não está na hora da gente falar a verdade? Mas sabe o que é, amiga? Eu estou com um problema. Eu estou assim, assim, assim. Sabe qual é a solução? Jesus para a tua vida. Você precisa de Jesus. Por que a gente não fala, irmãos? Por que a gente dá voltas? Por que a gente fala, eu vou orar por você. Eu vou colocar seu nome nos pedidos lá na igreja. Não. O que vai mudar a vida dessa pessoa não é um emprego novo. É ela se entregar para Jesus. E quando ela se entregar para Jesus, vai vir um emprego novo. Vai vir tudo de novo. Todas as bênçãos. Uma vida nova ela vai ter. Mas ela precisa ter uma experiência com Jesus. E nós temos que falar, amém? Essa igreja dos últimos tempos, nós temos que ser essa igreja em nome de Jesus. E para terminar, eu coloquei aqui, ó. Leve salvação então aos perdidos. Leve salvação a esse que se perdeu. Quem somos nós? Jesus ainda não está no trono lá, irmão, julgando ainda. O julgamento vai chegar ainda.
Vai ser punk o julgamento, mas ainda não foi. Nós ainda tem tempo de pregar. Os anjos queriam pregar, mas eles não podem pregar, irmãos. Os anjos não podem pregar a palavra. Eles estão ao nosso serviço, diz a Bíblia. O Senhor disse que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Misericórdia, irmãos, olha o tanto de pedra que está caindo aí. Mostrando para o ser humano, ó, vem para mim, vem para mim. Agora nós temos que pregar a palavra, amém? Nós precisamos levar salvação aos perdidos. E a hashtag hoje é, nossa missão não acabou. Foi isso que eu pus? E a segunda eu pus aqui, ó, ide até que ele venha. Irmãos, ele voltará, nós precisamos ir. Continua andando. E eu quero que você se levante nesse momento e nós vamos orar. E nós vamos interceder, porque Deus falou algo ao meu coração. Tem muitas pessoas paradas. Tem muita água que era para estar fluindo como rios de águas vivas no seu interior. Mas essas águas estão paradas. E água parada da mosca, água parada da dengue. É ruim. É sujeira. E eu quero te convidar a ir, a se levantar hoje como o exército do Senhor e preparar o caminho para a sua volta. Porque Ele está voltando e a igreja tem que se levantar. Nós precisamos falar mais de Jesus. Falar mais do amor do Senhor pelas pessoas. Orar mais pelas pessoas. E eu quero agora que você ore ao Senhor.